Bom, nessa aula nós vamos continuar os comentários sobre a Instrução Normativa número 45 de 2010. Esse artigo 185, parágrafo 1º, fala de uma situação que é uma regra de transição aplicável àqueles segurados que já tinham ingressado no regime geral antes da emenda constitucional número 20 de 1998, tá? Então vejam vocês o seguinte, que aqui ainda se fala em aposentadoria proporcional, que será equivalente a 70% do valor da aposentadoria que se referem às alíneas A e B do inciso 4, que são exatamente as aposentadorias por tempo de contribuição, não é? 100% para, né, do salário de benefício para a mulher com 30 anos de tempo de contribuição, 100% do salário de benefício para o homem aos 35 anos de contribuição. Então, essa regra de transição diz que vai se pagar 70% mais, tá, 5% por ano de contribuição que supere o tempo da linha B do inciso 2 do artigo 23 até o limite de 100%. Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. Então, vamos dizer que eu tenho uma segurada. No passado, era possível se aposentar proporcional, chamava à época aposentadoria por tempo de serviço proporcional. Com a emenda 20, esse benefício fica, vamos por assim dizer, fora de linha. Quem entra a partir da emenda 20 como segurado do regime geral não pode nem pensar em aposentadoria por tempo de serviço, só tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e muito menos em se aposentar proporcionalmente, tá? Então, essa aposentadoria, ela tinha a seguinte lógica. No caso da mulher, a mulher, em vez de se aposentar aos 30, ela podia se aposentar proporcionalmente com 25 anos de tempo de serviço. E o homem com 30 anos de tempo de serviço. Então, com a emenda 20, isso daqui acaba para quem entra, mas fica uma regra de transição para aqueles que já estavam no regime geral. Então, a data da emenda 20, né, a data limite que a gente deve considerar é 16 de dezembro de 1998. Nessa data, eu tenho que olhar qual é o tempo que falta para a aposentadoria proporcional. Eu vou chamar esse tempo que falta para a aposentadoria proporcional de TF, tempo faltante. É o tempo que falta em 16 de dezembro de 98 para alguém se aposentar proporcional. Então, vamos dizer que eu tenha, tá, um segurado, pegar uma mulher aqui, uma segurada mulher, que ele estivesse nessa data aqui, com 24, vamos botar 20 anos, 24 não, que estava muito em cima, 24 anos de tempo de serviço, tá? 24 anos, o tempo faltante para ela se aposentar com 25 anos proporcionalmente é de 5 anos. Então, na data da emenda 20, eu encontro essa pessoa com um tempo faltando para se aposentar proporcionalmente de 5 anos. Acontece o seguinte, que ela não vai poder simplesmente trabalhar e contribuir mais 5 anos e se aposentar com 25 não, tá? Essa pessoa vai ter que se aposentar nas seguintes condições. O tempo necessário dela, tá? Nesse caso aqui, o tempo necessário para que ela se aposente vão ser os 25 anos da regra antiga, acrescidos de 40% do tempo faltante, 40% de 5 anos, tá certo? Então, significa dizer que essa pessoa não vai poder trabalhar um total de 25 anos e se aposentar. Essa pessoa vai ter que trabalhar 25 anos mais um pedágio, certo? Então, essa pessoa, vamos ver como é que funciona aqui, 40% de 60 contribuições, tá? Dá quanto, né? 60 contribuições, nós vamos ter aqui
ela vai trabalhar, portanto, o tempo necessário vai ser igual a 25 anos mais, tá? Daqui 24, né? 40% de 60 contribuições serão mais 24 contribuições, tá certo? Então, vão ser 24 contribuições, ou seja, 2 anos. Não é isso? Então, ela não pode trabalhar só 25 anos. Ela tem que trabalhar, além dos 25 anos, esse pedágio de 2 anos, que corresponde a 40% do tempo que falta para ela. Então, ela vai ter que trabalhar 27 anos. Então, quando ela for calcular o benefício dela, ela vai ter a garantia de 70% mais 5%, tá? Então, aqui, ó, 70% acrescido de 5% por ano de contribuição que supere os 25 anos. Então, nesse quadro aqui, esses 27 anos vão ser 25 mais 2. Então, ela vai ter 70% sobre o salário de benefício, né? Mais 2 anos, superando, né? 2 vezes 5% aqui, que daria 80%. Então, ela vai ter um benefício calculado proporcionalmente. Mas vejam que isso só é aplicável àquelas pessoas que efetivamente, tá, já estavam no regime geral anteriormente à emenda constitucional número 20. É uma regra de transição para resguardar ainda durante um tempo a possibilidade de segurados do regime geral se aposentarem com um tempo menor. Só que tem um outro detalhe que eu não coloquei aqui. Essa pessoa, no caso, essa mulher aqui, ela vai ter que ter, além dos 27 anos, ela tem que ter 48 anos de idade. Então, ela só vai se aposentar quando ela tiver cumprido os 25 anos mais o pedágio, se além disso ela tiver alcançado 48 anos de idade. Se não, ela tem que trabalhar mais um pouco para conseguir a idade, tá certo? Vamos lá. Após a cessação do auxílio-doença decorrente de acidente de qualquer natureza, tendo o segurado retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do salário de benefício do auxílio-doença cessado, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício, pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. Deixa eu ver se deixei página em branco. Não. Então, vamos aqui. Teve esse auxílio-doença aqui. Esse auxílio-doença cessa. A pessoa aqui pode ter trabalhado ou não. Fato é que ela tem aqui uma recaída motivada ainda pelos efeitos desse acidente. Tendo em vista essa recaída, ela vai ter auxílio-doença de novo, mas é o mesmo, é outro, tá? No caso de ser uma recaída num prazo, né, dentro de 60 dias da cessação do anterior, eu vou dizer que é o mesmo auxílio-doença. Esse aqui é nada mais, nada menos do que a reabertura do primeiro auxílio-doença. Não se trata de novo auxílio-doença. Então, em caso de reabertura do auxílio-doença por conta, né, de incapacidade provocada por acidente de qualquer natureza, o que se vai fazer é utilizar o mesmo salário de benefício, que aqui serviu para o cálculo desse auxílio-doença, vem para cá para servir para o cálculo do auxílio-doença por ocasião da reabertura, tá? É o mesmo que está sendo reaberto, só que ele vem para cá devidamente atualizado. Atualizado pelos índices de reajuste de benefícios nesse período. Bom, segurado especial, alternativamente, tem a aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte para o dependente, no valor de um salário mínimo. Mas se ele contribuir facultativamente, o que acontece?
ele vai ter direito aos benefícios que são garantidos aos outros segurados, calculada a renda desses benefícios mediante salário de benefício, tá? Que é a média dos maiores salários, e daí, obtido o salário de benefício, eu vou aplicar os percentuais, 91%, 70%, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições e assim por diante. O segurado, de novo, nós já conhecemos, o segurado empregado doméstico, ele tem tudo que é necessário, ele prova que tem os requisitos para obter o benefício, tá? Mas ele não consegue comprovar o recolhimento de contribuições devidas, ele vai ter a garantia de benefício de um salário mínimo. Se ele provar o recolhimento das contribuições sobre um valor maior que o salário mínimo, ele vai poder ter a sua renda recalculada apresentando um pedido de revisão. Mas esse pedido de revisão tem que ter a inclusão das provas de recolhimento de contribuições sobre um valor maior que o salário mínimo. Exceto para salário família e auxílio acidente, será pago o valor mínimo de benefícios para as prestações que independem de carência, relacionadas no artigo 152, quando não houver salário de contribuição no período básico de cálculo. Então, uma pessoa, ela nem começou a trabalhar, tá? No primeiro dia, ela sofre um acidente, tá? Ela vai ter direito, né, se aquilo provocar redução da capacidade de trabalho, ela vai ter direito a um auxílio acidente. Se não tiver, tá, salários de contribuição no período, eu vou tratar, tá, ali como sendo direito a salário mínimo, tá? É o valor mínimo de benefício. Embora que aqui auxílio acidente, né, na verdade, salário família. Se não tem salário de contribuição, é cota, aí tem cota maior e menor, eu vou pagar a cota mínima. No caso do auxílio acidente, dos outros benefícios, o auxílio doença seria salário mínimo, mas o auxílio acidente não. O auxílio acidente eu vou tratar com 50% do que seria um salário mínimo, tá? Eu vou pagar o valor mínimo de benefício, que seria 50% do salário mínimo. Por quê? Porque o auxílio acidente, ele vai ser 50% de um salário de benefício. Qual é o valor mínimo do salário de benefício? Um salário mínimo. Então, o menor valor de auxílio acidente, aí garantido, seria de meio salário mínimo. Tá? Então, exceto para o salário família e o auxílio acidente, que eles têm valores diferentes, né? Que não tem obrigatoriedade de ser salário mínimo, os demais eu vou pagar salário mínimo, é o que ele está dizendo aí. Exceto para o salário família e o auxílio acidente, que tem um tratamento diferenciado, não substituem salário, será pago o valor mínimo de benefício para as prestações que independam de carência. Então, vamos voltar àquela nossa historinha. O indivíduo entra no emprego, no primeiro dia sofre um acidente. Ele vai ter um auxílio acidente, só que esse auxílio acidente eu vou ter que calcular depois dele ter passado por um auxílio doença. Então, sofreu um acidente no primeiro dia de trabalho, ele vai entrar primeiramente no auxílio doença. De quanto vai ser esse auxílio doença se não existir os salários de contribuição no período? Um salário mínimo, tá? O auxílio doença. Em seguida virá o auxílio acidente. De quanto será esse auxílio acidente? 50% de um salário mínimo, que é o menor valor de benefício, de salário de benefício que a gente pode utilizar. Vamos para frente aqui. Ao segurado empregado doméstico que comprovar o efetivo recolhimento de uma ou mais contribuições em valor igual ou superior ao salário mínimo, com ou sem atraso, ele não atinge o período de carência que é exigido na legislação, poderá ser concedido benefício no valor mínimo, tá? Então, trata-se aqui de um empregado doméstico que ele até tem recolhimento de contribuições sobre, né, valor que pode ser igual ou superior ao salário mínimo, contribuições essas com ou sem atraso, mas não atingiu o período de carência exigido na forma do inciso 2. Vamos lá? Tá? No inciso 2 do artigo 143. É lá atrás, por exemplo, 12 contribuições para um auxílio doença, 12 contribuições para uma aposentadoria por invalidez. Ele vai ter um benefício no valor mínimo. Vamos lá.
o valor mensal da pensão por morte ou do auxílio reclusão vai ser de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que o segurado teria direito caso estivesse aposentado por invalidez na data do óbito ou da reclusão. Só lembrando aqui, tá? Que é o seguinte, vamos fazer aqui, segurado, tá? No caso de óbito, segurado aposentado e ocorre o óbito. Qual é o valor da pensão? O valor da pensão é 100% do valor da aposentadoria. Segurado não aposentado. Ocorre o óbito. O valor da pensão também vai ser 100% da aposentadoria, só que é uma aposentadoria por invalidez que eu faço de conta que eu calculo para a data do óbito. No caso de auxílio reclusão, se um segurado aposentado for preso, o familiar não recebe auxílio reclusão. Então não há que se preocupar com o cálculo. Mas se for um segurado não aposentado que for preso, também eu vou calcular o valor do auxílio reclusão como sendo 100% da aposentadoria por invalidez que ele teria direito na data da reclusão. Não se incorpora ao valor da pensão por morte o acréscimo de 25% recebido pelo aposentado por invalidez que necessita da assistência permanente de outra pessoa. Então, eu tenho um senhor, por exemplo, que é aposentado por invalidez e que, por precisar dos cuidados permanentes de outra pessoa, ele recebe a aposentadoria por invalidez mais um adicional de 25%. Aí ele vem a falecer. Qual vai ser o valor da pensão? Esse valor aqui, 100%, vai para a pensão por morte. E esse valor aqui não vai para a pensão por morte, tá certo? Vamos lá. No caso de concessão de pensão de benefícios precedidos que possuam complementação da renda mensal, da Refesa, tá? E dos Correios, deverá ser verificado e informado somente o valor da parte previdenciária. Então, aqui são situações antigas de direito adquirido pelo pessoal da Refesa e dos Correios, onde você tem um valor pago, né, pela Previdência e outro valor é pago pelo governo federal. Então, aqui significa que só vai se ter a concessão da pensão em cima do valor que é pago pela Previdência, pelo INSS. Vamos lá. Então, aqui nós temos, tá, situações sobre o valor, tá, da pensão por morte que é devida a dependentes do segurado recluso. Então, o que acontece quando um segurado ele é preso, tá? Se ele é um segurado de baixa renda, tá? Baixa renda como último salário antes dele ser preso, ele vai deixar a família recebendo o auxílio reclusão da Previdência Social, deixa seus dependentes recebendo auxílio reclusão. Pergunta número 1. Se ele vem a falecer enquanto preso, o auxílio reclusão é convertido em pensão por morte. Segunda hipótese, esse segurado ele está preso e ele pode contribuir facultativamente. Ele pode trabalhar e querer contribuir facultativamente. Ele pode simplesmente, não exerce atividade, mas quer continuar a contribuir facultativamente, ele pode fazê-lo, tá? Se ele trabalhar enquanto preso, ele não vai tirar o direito do dependente de receber o auxílio reclusão. O exercício de atividade remunerada do preso, tá, não tira o direito do auxílio reclusão do cônjuge, dos filhos, enfim, dos dependentes que estejam recebendo esse auxílio reclusão. Agora, o que acontece?
Se esse preso que fica contribuindo, tá, como facultativo enquanto está preso, se ele, tá, vem a falecer, a família vai ter direito a calcular a pensão por morte de duas formas. A primeira é convertendo o auxílio reclusão em pensão. E a segunda forma é calcular, fazer de conta que calcula uma aposentadoria por invalidez para ele na data do óbito, utilizando os salários de contribuição sobre os quais ele vinha contribuindo enquanto estava preso. Então, vamos examinar as disposições que estão aí no artigo 187, parágrafo 3º. A partir de 13 de dezembro de 2002, que é a data da publicação da MP número 83, que depois foi convalidada na Lei 10.666 de 2003, o valor da pensão por morte devida aos dependentes do segurado recluso, que nessa condição exercia atividade remunerada, será obtido mediante a realização de cálculo com base no novo tempo de contribuição e salários de contribuição correspondentes, neles incluídas as contribuições recolhidas enquanto recluso, facultada a opção pelo valor do auxílio reclusão, se este for mais vantajoso. Então, vamos dizer que a família vinha recebendo um auxílio reclusão no valor de um salário mínimo, auxílio reclusão no valor de um salário mínimo. Só que esse segurado, tá? Esse auxílio reclusão foi calculado no momento em que ele foi preso, tá? Tendo em vista ser um segurado de baixa renda, se calculou para ele, né, uma aposentadoria por invalidez que ele teria direito na data da reclusão, deu um salário mínimo, vai ser esse o valor da pensão. Só que ele, enquanto está preso, ele continua contribuindo, ou seja, enquanto ele está preso, ele está fazendo uma contribuição sobre uma base que eu vou chamar de salário de contribuição. Ou porque ele vinha trabalhando e queria contribuir. É bom notar que até um dado momento ele era até obrigatório quando ele recebia remuneração, ele era contribuinte individual. Depois que ele passou a ser, mesmo exercendo atividade remunerada, passou a ser facultativo. Então ele vinha contribuindo sobre um salário de contribuição. Esse salário de contribuição sobre o qual ele contribui, enquanto preso, vai ser usado para calcular um benefício. Eu calculo um salário de benefício a partir desses salários de contribuição e também dos que ele tinha antes de ser preso e vou obter uma renda de uma aposentadoria por invalidez. Se essa renda de aposentadoria por invalidez der mais que o salário mínimo, esse valor de aposentadoria por invalidez obtido usando salários sobre os quais ele contribuía quando estava preso, se essa renda é maior, eu vou usar esse valor para obtenção da pensão por morte. Então, quando o indivíduo está preso e ele contribui enquanto está preso, eu tenho duas formas de calcular a pensão dos seus dependentes quando a família falece. Uma é pegar esse valor de auxílio reclusão, que ele recebia de um salário mínimo, e converter em pensão. Pronto, calculei. A outra forma é usar os salários anteriores à prisão com os salários sobre os quais ele contribuía quando estava preso e calcular uma aposentadoria por invalidez. O que dessa aposentadoria por invalidez vai ser o valor da pensão. Aí eu vejo qual dos cálculos é mais interessante para o dependente e escolho aquele de maior valor. Então, né, quando eu tenho, qual é o caso aqui? Um segurado recluso que faleceu, tá? E eu vou calcular a pensão por morte devida aos dependentes dele. E eram dependentes que vinham recebendo auxílio reclusão. Então, qual é a forma de calcular a pensão? Faz-se a opção pelo benefício mais vantajoso, tá? E essa opção deverá ser manifestada formalmente por declaração escrita dos dependentes, juntada ao respectivo processo de concessão, inclusive no de auxílio reclusão. Deve ser observado que, quando da reclusão, se o segurado já for beneficiário de auxílio-doença ou aposentadoria, não caberá posteriormente a opção mencionada. Então, é assim, quando um segurado, ele
é preso e ele está recebendo auxílio-doença, a família tem que esperar cessar o auxílio-doença para poder requerer o auxílio-reclusão, certo? Quando esse segurado é preso e ele está recebendo uma aposentadoria, a aposentadoria não cessa. Então, não tem como a família receber o auxílio-reclusão. Agora, lá dentro da prisão, tá? O segurado entendeu de contribuir e ele chegou a contribuir o necessário para se aposentar por idade. Para ele receber o benefício de aposentadoria por idade, a família vai ter que concordar com isso. Então, no processo de concessão da aposentadoria por idade, que vai fazer cessar o auxílio-reclusão da família, vai ter que ter a anuência dos familiares. No processo do auxílio-reclusão, vai ter que ter também formalmente a opção dos familiares, tá, por deixar de receber o auxílio-reclusão para deixar que ele se aposente. Se esse segurado ele está preso e ele adoece, ele é um segurado, está contribuindo como facultativo hoje, ele adoece, para ele ter direito ao auxílio-doença, os dependentes não podem ficar recebendo o auxílio-reclusão. Então, os dependentes eles têm que manifestar a opção de deixar de receber o auxílio-reclusão para que o segurado possa receber o auxílio-doença. E essa opção tem que estar formalizada nos dois processos, tanto do auxílio-reclusão quanto o da concessão do auxílio-doença. Muito bem, vamos ver o que mais que nós temos aqui. O valor da renda mensal inicial do auxílio-acidente, com início a partir de 29 de abril de 95, data da publicação da Lei 9.032, será calculado observando-se a data de início do benefício do auxílio-doença que o precedeu, tá? Se a data de início do auxílio-doença for anterior a 5 de outubro de 88, vigência da Constituição Federal, a renda mensal inicial do auxílio-acidente será de 50% do salário de benefício do auxílio-doença, com a devida equivalência de salários mínimos até agosto de 91 e reajustado posteriormente pelos índices de manutenção até a data do início do auxílio-acidente. Então, a questão é o seguinte: quando um indivíduo tem direito a um auxílio-acidente, antes do auxílio-acidente, ele teve que passar um período de auxílio-doença. Não existe concessão de auxílio-acidente diretamente. Primeiro, o indivíduo entra no gozo do auxílio-doença. Quando esse auxílio-doença cessa, é que vai se ver se tem redução da capacidade de trabalho que dê direito ao auxílio-acidente. Se a data da concessão do auxílio-doença for anterior à Constituição de 88, eu vou calcular o auxílio-acidente como sendo 50% do salário de benefício que gerou o auxílio-doença. E esse auxílio-doença, ele vai ter a equivalência em salários mínimos até agosto de 91. Benefícios concedidos anteriormente à Constituição de 88 foram reajustados até meados de 91, quando é publicada a lei, né, 8.213, a lei 8.212, que é a lei orgânica da Previdência, 8.213. Então, os benefícios concedidos antes de 88 foram reajustados até agosto de 91, de modo a manterem a mesma quantidade de salários mínimos. Então, a partir da Lei 8.213, quando você passa a ter a definição de como serão reajustados os benefícios, aí vai mudar o índice de reajuste. Na verdade, a lei, ela demorou, não teve definição de reajuste, tá? Para benefícios que foram concedidos, por exemplo, depois da Constituição, mas antes da lei orgânica. Então, sai a Constituição e fica até julho de 91 sem definir índices de reajuste para benefícios concedidos entre a Constituição e a lei orgânica. Mas para aqueles que foram concedidos antes da Constituição, se decide, isso está lá na Constituição, que se faça reajuste por equivalência de salários mínimos. Então, quando eu vou calcular um auxílio-acidente, eu sempre utilizo o salário de benefício utilizado para calcular o auxílio-doença precedente. Só que o salário de benefício que gerou o auxílio-doença,
ele vai gerar o cálculo do auxílio acidente, muitas vezes, anos depois. E esse salário de benefício que gerou o auxílio doença, ele vai ter que ser reajustado pelos mesmos índices que reajustam benefícios. Então, esse salário de benefício, ele vem para cá atualizado para poder permitir o cálculo do auxílio acidente. Se era um benefício de auxílio doença concedido anterior à Constituição, ele foi reajustado inicialmente por equivalência de salários mínimos, depois pelos índices legalmente definidos para reajuste. E, consequentemente, o auxílio acidente acaba também, né, se beneficiando desse reajuste em equivalências de salário mínimo. Agora, se a data de início do benefício de auxílio-doença for a partir de 5 de outubro de 88, quando já estava em vigor a Constituição Federal, a renda mensal do auxílio-acidente vai ser de 50% do salário de benefício do auxílio-doença reajustado pelos índices de manutenção até a data de início do benefício do auxílio-doença, do auxílio-acidente. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um auxílio-doença que ele é concedido, tá, a partir de 5 de outubro. Já está a Constituição em vigor. Então, o que acontece com esse auxílio-doença? Ele foi calculado também com base num salário de benefício. Um salário de benefício gera esse auxílio-doença e lá na frente vai gerar o cálculo do auxílio-acidente. Um mesmo salário de benefício serve para calcular o auxílio-doença e esse salário de benefício atualizado servirá para calcular o valor do auxílio-acidente mediante a aplicação do percentual de 50%. Muito bem. Esse salário de benefício vai ser atualizado pelos mesmos índices aplicáveis aos benefícios. Então, significa dizer que até agosto de 91, tá, os antigos concedidos antes da Constituição tiveram equivalência em salário mínimo. Só que esse concedido, esse auxílio-doença concedido adiante da Constituição de 88, né, a partir de 5 de outubro de 88, vai passar um período sem reajuste porque não havia definição de índice. Quando a lei passa a definir os índices, então esse salário de benefício vai ser reajustado pelos índices que a lei determina sejam aplicados aos benefícios. E é esse salário de benefício atualizado que serve para cálculo do auxílio-acidente. Então vejam que, como eu disse para vocês em outra aula, o auxílio-acidente ele é calculado sempre, tá, pegando emprestado um salário de benefício que gerou o auxílio-doença que o antecede, mas o salário de benefício tem que ser reajustado pelos mesmos índices aplicáveis ao reajuste dos demais benefícios concedidos no período. Bom, se na data do óbito o segurado tem, nós já sabemos, a aposentadoria mais auxílio acidente, o que vai passar para a pensão? Só o valor da aposentadoria. O auxílio acidente, como nós já vimos, não passa para o valor da pensão, tá certo? No caso de aposentadoria requerida ou com direito adquirido a partir de novembro de 97, data da publicação da Lei 9.528, de segurado em gozo de auxílio-acidente, será o auxílio-acidente somado ao valor da aposentadoria, observado o limite máximo do salário de contribuição, tá? A renda do auxílio-acidente. Então, o que eu tenho? O indivíduo vinha recebendo, tá, salário mais auxílio-acidente. E ele vai se aposentar, tá? Quando ele vai se aposentar, não vai ficar recebendo a aposentadoria e auxílio-acidente, mas esses dois valores vão integrar o salário de contribuição para cálculo do salário de benefício e da renda, portanto, tá? Ok? Tá? Quando o segurado especial não contribui facultativamente, que ele tem aqueles benefícios de um salário mínimo,
ele vai ter direito a receber, ele vinha recebendo, né, o segurado especial aqui. Segurado especial, a gente sabe que ele é o homem ou a mulher do salário mínimo, não é? Quando ele vai se aposentar por invalidez, é um salário mínimo, por idade, um salário mínimo. Mas se ele vinha recebendo auxílio acidente, o valor da aposentadoria dele, enquanto segurado especial, vai ser de salário mínimo mais o valor, vamos dizer que fosse um auxílio acidente de R$200, mais R$200. Não é que ele receba uma aposentadoria de salário mínimo e o auxílio acidente, não. Ele vai receber uma aposentadoria maior que o salário mínimo. Ele diz que quando a pessoa está recebendo o auxílio acidente e for um segurado especial que não contribui facultativamente, não se aplica a limitação de um salário mínimo na aposentadoria dele, tá? Então, aqui, quando eu vou transformar auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, inclusive decorrente de acidente de qualquer natureza, quando o segurado estiver recebendo auxílio-acidente de outra origem, cujas lesões tenham se consolidado a partir de 11 de novembro de 97, eu vou pegar o quê para calcular o benefício dele? O salário de benefício do auxílio-doença mais o auxílio-acidente, porque quando o indivíduo ele está recebendo auxílio-acidente e ele mais adiante tem um problema de saúde, ele vai ter direito ao auxílio-doença, junto com o auxílio-acidente. Então, o indivíduo que conquista o direito ao auxílio-acidente, ele só cessa na hora de se aposentar. Então, se no meio do caminho, entre o início do recebendo o auxílio-acidente e a aposentadoria, ele tiver problema de saúde por outro motivo que não um acidente, ele vai ter direito a receber um auxílio-doença e ele fica recebendo auxílio-doença e auxílio-acidente. Quando ele for se aposentar, eu vou levar em consideração salário e auxílio-acidente no mês que ele tem salário, eu vou somar, eu vou considerar o auxílio-doença com o auxílio-acidente, eu vou considerar o salário de benefício do auxílio-doença com o auxílio-acidente naquele mês que ele recebeu auxílio-doença. E assim eu vou sempre repercutir o valor do auxílio-acidente no valor da aposentadoria. Agora, tem que respeitar o teto máximo. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui, tá? No caso de óbito de segurado, instituidor de pensão por morte em gozo de auxílio-acidente, observar-se-á para apurar a renda mensal inicial para óbitos ocorridos a partir de 11 de novembro de 97, né, que é a data da publicação dessa medida provisória 1596, que depois se tornou a lei 9.528, se o segurado falecer em gozo de auxílio-doença, eu vou calcular, se é cálculo de pensão por morte, eu vou usar o valor do auxílio-doença, tá, com o auxílio-acidente, né? Então, aqui seria assim, ele tem auxílio-doença e auxílio-acidente. Então, do auxílio-doença, eu aproveito o SB, que gerou o auxílio-doença, e no caso do auxílio-acidente, eu aproveito o próprio valor do auxílio-acidente, como se fossem salários de contribuição para obter um salário de benefício e calcular aqui a renda de uma aposentadoria por invalidez, que vai ser o valor da pensão. Se ele falecer em atividade, eu faço a mesma coisa, eu faço de conta que eu calculo uma aposentadoria por invalidez, o que der será o valor da pensão. Tá? Então, aqui é assim, se ele tinha auxílio-doença com auxílio-acidente. Se o objetivo é calcular uma pensão por morte, onde tem auxílio-doença, eu calculo, né, o SB, trago para cá, o valor do auxílio-acidente trago para cá, como se tudo isso fosse salário de contribuição, calculo o SB, calculo a renda de uma aposentadoria por invalidez, tá? Uma renda de uma aposentadoria por invalidez, e o que eu obtiver aqui, como renda de aposentadoria por invalidez, 100% vai ser a pensão por morte. Se ele estava, tá, em atividade, ele tinha um salário de contribuição junto com o auxílio-acidente. O que eu faço? Eu calculo o salário de benefício,
calculo a renda como se eu estivesse calculando uma aposentadoria por invalidez, e o valor que der a aposentadoria por invalidez aqui será o valor da pensão por morte. Então, a pensão é indiretamente obtida com salário de benefício, não diretamente. Vamos ver o que mais que nós encontramos aqui. A aposentadoria por idade do trabalhador rural com renda mensal superior ao valor do salário mínimo e com redução de idade. Isso é muito importante, eu vou deixar para a nossa próxima aula. Até lá!